reflexões críticas para todos, independente da idade, ok? A gente sabe que esses conflitos entre gerações são milenários, né? Eles existem desde os primórdios da civilização e nunca deixarão de existir. A figura representa Caim e Abel como forma de representar que esses conflitos acontecem desde que a sociedade se formou. E o que é preciso ser feito é saber como administrar um conflito, porque evitá-lo será impossível. Nós já vamos ver por quê. Essa questão de certo e errado, não existem verdades absolutas, ou seja, nem o certo e nem o errado, quando se trata de valores morais, de éticos, né? Cada um tem a sua visão própria. Isso depende da forma como cada um vê a vida, depende da personalidade do indivíduo, da educação que ele recebeu, do ambiente em que o cerca e das próprias experiências que cada um de nós vive, o que faz com que haja um universo diferente dentro de cada uma das pessoas que existem nessa sociedade, na nossa sociedade. Por isso é que esses indivíduos constroem um universo próprio de valores éticos e morais, fazendo de cada indivíduo uma pessoa totalmente diferente da outra. Há semelhanças, mas nunca uma igualdade total. O fato é que nós precisamos entender que os conflitos se tornam maiores e mais numerosos na medida em que indivíduos não aceitam mudanças, quando eles são avessos a mudanças. As pessoas que são radicais e querem se firmar nos seus antigos valores, nos seus antigos paradigmas e não aceitam que haja transformação em tudo o que há à volta de nós. Há um pensamento que diz que a única coisa que não muda na vida é que tudo muda na vida. Sim, a todo instante há uma mudança na vida, seja no universo pessoal, no universo social, no universo econômico, em todos os âmbitos da vida existe mudança a todo instante. E é justamente porque esses valores mudam é que as gerações entram em conflito, porque elas vivem em tempos diferentes e por viverem em tempos diferentes estão inseridas dentro de um contexto diferente. E daí é que surgem os conflitos, né? Aqueles então que resistem a essa mudança de valores entram em choque com o que é tudo novo e aí vivem de uma forma desconfortável. Por isso é que preciso, apesar de você manter convicções sobre seus próprios valores, aceitar de que valores mudam, culturas mudam, comportamentos mudam, né? E é preciso que a gente haja de forma natural ao perceber estas mudanças, mesmo que você não acompanhe essas mudanças. Então é necessário que o indivíduo esteja preparado para quebrar paradigmas, né? E paradigmas são valores que se assumem numa sociedade como válidos, e esses valores, esses paradigmas, são usados para regrar a vida das pessoas dentro da sociedade, né? Não são só leis, mas são valores morais e éticos que conduzem um grupo social a se comportar e aceitar determinados comportamentos e outros não. Se paradigmas não fossem quebrados, o mundo não evoluiria, né? Concordam? Até hoje nós pensaríamos, por exemplo, que a Terra é o centro do universo e Copérnico e Galileu colocaram suas vidas em risco para provar que ela gira em torno do Sol, quando o mundo inteiro acreditava que era o contrário. Mulheres, por exemplo, eram proibidas de votar no Brasil até a década dos anos 20 do ano passado, né? E se sentiam aviltadas e se sentiam cerceadas de um direito que hoje pertence a todos os indivíduos que são maiores de 16 anos. Mas foi preciso que a mulher lutasse, que a mulher brigasse pelo seu direito
de votar, mostrando que é capaz também de fazer parte da política, da vida política de uma nação, para que este paradigma fosse quebrado e a lei fosse mudada. Então é necessário que a gente faça o mesmo com os nossos paradigmas pessoais. Para crescermos como indivíduos e como sociedade, é necessário quebrar paradigmas a todo instante. Vamos ver esse exemplo com três artes, três pinturas. E eu pergunto a vocês, qual é a melhor ou a verdadeira arte? É a arte de Monet? Tão clássica, tão bonita? É a arte de Salvador Dalí, que já cria um surrealismo, né? Não aceito por muitas pessoas mais conservadoras e mais velhas? Ou será que é a arte de Pablo Picasso, que mostra uma arte totalmente estranha para a maioria das pessoas? Eu mesmo confesso que a primeira vez que me deparei com uma pintura de Picasso, eu achei tão fora de sentido, tão esdrúxula, que disse, bom, eu faço melhor do que ele, sem ao menos me contestar ou me questionar o que Picasso estava trazendo de novo para o mundo. Qual era a mensagem de Picasso quando ele pintou quadros como este que nós estamos vendo aqui? Criticar uma arte sem ao menos conhecer os seus fundamentos, no mínimo, é ser preconceituoso. É não aceitar uma nova forma de mostrar alguma coisa para o mundo. E é isso que nós temos que evitar, porque isso é o fundamento para o conceito do conflito entre gerações. Por exemplo, também, qual é o traje de praia mais adequado? Seria este, no começo do século passado, onde mulheres iam para a praia praticamente vestidas da cabeça aos pés? Ou será esse já próximo aos anos 50, aos anos 60, onde o maiô substitui a vestimenta anterior, mas mesmo assim ainda cobre barriga, ainda cobre parte da coxa? Ou é um maiô mais moderno, onde a coxa da mulher já está mais de fora, no entanto o seu tronco ainda é totalmente coberto? Ou será que seria Leila Diniz vestindo o seu maiô de 2 peças, ou seja, o biquíni, e ainda por cima grávida com a barriga de fora, onde Leila praticamente foi agredida em plena praia de Ipanema por mostrar a barriga para mulheres que vestiam os maiôs? Ou será que é esta moça que veste o famoso fio dental e que expõe praticamente toda a sua nudez? Eu pergunto, o que é o certo? Qual é o traje mais adequado? Será que nós podemos realmente estabelecer certo e errado nesses costumes? Ou será que é exatamente uma questão de costume, de paradigmas de cada tempo? É possível, e nós já estamos vendo isso no mundo, muitas praias de nudismo onde nem sequer uma pequena peça de roupa cobre o corpo das pessoas que vão para uma praia. E essas pessoas se sentem bem? Essas pessoas se sentem naturalmente bem. Então é preciso que nós façamos uma reflexão sobre o que é o certo e o que é o errado, o que é válido para mim, o que é válido para o outro. Esta é a questão. Então, onde está a solução para essas diferenças, para esses conflitos de ideias, de comportamentos, de culturas, de tudo mais? A solução, a única alternativa para uma convivência pacífica e harmoniosa entre gerações que têm culturas diferentes, tudo, é o respeito mútuo. Aceitar que a outra geração está dentro de um contexto em que formou nela ideias e valores e que ajudou a construir uma personalidade própria de acordo com o ambiente em que ela viveu. É isso que forma exatamente
um indivíduo, um ser diferente do outro, né? E a chave para esta harmonia está justamente na aceitação de que há mudanças e no respeito pelas diferenças. Se houver isso, o mundo vai viver com muito menos conflitos, pelo menos aceitando ou sabendo administrar estes conflitos. Voltaire, tem uma frase de Voltaire que eu admiro muito e que diz assim: posso até não concordar com suas ideias, mas defenderei até a morte o seu direito de pensar e agir diferente de mim. Se nós formos refletir sobre isso, isso é a base da boa administração de um conflito, porque basta haver uma diferença qualquer entre dois indivíduos, está estabelecido um conflito. Ora, mas se eu conseguir, né, me desprender dos meus valores e conversar com a outra pessoa, entendendo a sua posição, diferente da minha, diferente das minhas ideias, da minha forma de ser, mas ao mesmo tempo, ainda que não abandonando a minha posição, eu souber respeitar a diferença, então aí você chegou no ponto ideal de saber como conduzir, como administrar um conflito. Porque ninguém é obrigado a concordar e nem aceitar ideias e vontades dos outros, mesmo quando existem relações hierárquicas ou familiares envolvidas. Isso é muito importante. Não é porque eu estou numa relação hierárquica inferior ou eu estou numa geração mais nova que eu sou obrigado a aceitar ideias como se fossem imposições às minhas ideias e aos meus valores. Porém, é importante também a gente entender que o fato de nós defendermos uma ideia, uma tese, não significa que se está tentando mudar a ideia do outro. Muitos discutem ideias até de uma forma mais veemente, né, de uma linguagem mais forte. Né? No entanto, não significa que essa pessoa esteja necessariamente tentando impor suas ideias ao outro. Tudo depende da forma como nós dialogamos. Eu posso defender a minha ideia, posso estar convicto dela, posso não estar disposto a mudar a minha ideia, a minha forma de ver. No entanto, isto não impede que eu dialogue com outras pessoas. Depende única e exclusivamente da forma e do respeito que nós mantemos em relação à posição do outro. Bom, gente, infelizmente, a triste realidade é que há um paradoxo, né, um antagonismo nas relações humanas, o qual eu comparo com os dois lados de uma moeda: a cara e a coroa. A realidade é que, infelizmente, os caras só veem o lado dos caras e os coroas só veem o lado dos coroas. No entanto, a moeda tem dois lados. Essa comparação é justamente para nós fazermos uma reflexão de que uma moeda sempre tem dois lados, assim como um elemento, algo que esteja sendo discutido sempre pode ter duas posições ou mais, né, em relação ao mesmo fato. E é isso que surgem os famosos jargões do conflito de gerações. Não há diálogo entre nós porque você está sempre certo. Você não me ouve, a gente nunca vai se entender. É por isso, é pela falta de respeito à ideia do outro. A dificuldade de abandonar velhos paradigmas é que traz essa dificuldade. Eu ouvi certa vez uma frase que também me marcou
e que diz que para se conquistar novos conhecimentos ou valores, muitas vezes é necessário jogar os velhos conhecimentos e valores fora, porque eles às vezes são conflitantes, não se somam, eles conflitam, ou você pensa de uma maneira ou pensa de outra, porque as duas são contrárias. Então, a evolução individual passa muitas vezes pela necessidade de se jogar velhos conhecimentos e valores fora. É como nós fazemos, por exemplo, com as coisas velhas guardadas dentro de nossas gavetas e armários. Quantos de nós não guardamos bugigangas dentro da gaveta e do armário e que quando abrimos vemos aquele armário lotado de coisas que já não nos servem mais e nós ficamos naquela posição de conforto, dizendo, não, deixa isso aí que talvez isso possa me servir algum dia. Será que isso pode realmente te servir um dia? Ou será que são coisas que são inúteis no momento novo que você vive? É preciso estar disposto a mudar, a fazer mudanças, a pegar aquelas tralhas velhas e jogar fora, sejam elas objetos, sejam elas pensamentos, sejam elas ideias, sejam elas valores. É necessário que nós tenhamos coragem de dizer, isto não me serve mais, e eu vou jogar isto fora, porque eu quero evoluir, eu quero me atualizar com o mundo que eu vivo neste momento, para não entrar em choque com ele. E uma pessoa, gente, não morre quando seu coração para de bater ou sua mente para de pensar. Uma pessoa morre quando ela desiste de aprender coisas novas. É tão bom, tão rico quando nós entendemos um novo conceito, uma nova ideia, um novo valor e nós aceitamos que aquilo que nos servia antes não serve mais. Isso se chama evolução. Não há crescimento sem mudanças, mas também não há mudanças sem dor. Claro, porque é preciso admitir que o que nós acreditávamos que era o certo não serve mais para a realidade do momento. Isso é natural. Serviu algum dia, mas não serve mais. Não está encaixado dentro da nova realidade do mundo em que você continua inserido, dentro da sociedade onde você está inserido. Isso é mais fácil para os jovens que vivem a realidade atual e mais difícil para aquelas pessoas que nasceram em outra geração, foram criadas e educadas segundo conceitos, ideias e valores antigos e que agora estão sendo questionados. Qual é o certo e qual é o errado? Não há isso. Há apenas mudanças. Há apenas uma nova aceitação, né, de uma nova realidade em que as pessoas estão mais dispostas a aceitar os novos valores do que os antigos. E, no entanto, nós continuamos com os dois lados da moeda, precisando fazer este movimento de quebrar paradigmas. Um, de aceitar que existem novos valores e que, apesar de não serem afetos à sua forma de ver, mas eles existem, estão aí e provavelmente não serão mais mudados, isso só vai evoluir. E a outra parte que detém os novos valores, aceitar que um dia existiram outros valores e que também foram válidas para o momento em que as gerações anteriores viveram. Este é o segredo da boa convivência em harmonia. Bom, gente, então vamos entender o que realmente é um conflito. E eu vou começar fazendo uma espécie de brincadeira com vocês entre falso ou verdadeiro. Vocês vão me dizer, eu vou colocar sentenças aqui, e vocês então vão me dizer o que vocês acham que é falso, o que vocês acham que é verdadeiro. Vamos colocar a primeira questão? A primeira questão diz, é ruim para uma família ter muitos conflitos. Isto é falso ou é verdadeiro? Pensem um pouco. Pois muito bem, quem respondeu que é falso acertou. Por quê?
a existência de muitos conflitos não necessariamente é ruim para uma família ou para uma sociedade. O que é ruim é quando essa família ou essa sociedade, este grupo, não sabe como conviver com este conflito. Como administrar este conflito. Se você sabe administrar conflitos, você vai conviver com eles tranquilamente, né? Sem nenhum problema. Né? O problema é quando você não aceita a diferença e aquele conflito se torna uma aflição, uma angústia dentro de você. A segunda questão é um pouquinho mais polêmica. Vamos lá? Conflitos nunca são saudáveis. Falso ou verdadeiro? Aqueles que responderam falso acertaram. Porque existem conflitos que são saudáveis. Ora, acabamos de mostrar, né, paradigmas sobre vestimento, sobre artes, sobre ciência, e que se não houvesse alguém que questionasse o antigo paradigma e dissesse: este valor não serve mais para mim, o mundo não teria evoluído. E essa evolução, com todos os problemas que existem no mundo, ela foi positiva, ela vem sendo positiva. Então dizer que conflitos nunca são saudáveis é um erro. E conflitos sempre são saudáveis? Mais uma vez, esta resposta é falsa. Porque na medida em que existe um conflito, onde as partes envolvidas no conflito não conseguem nem sequer dialogar e entram em choque, isso quebra a harmonia da convivência. E se essa convivência não consegue suportar a diferença, acaba havendo então a separação, a cisão entre as partes. E aí este conflito não foi saudável. Tá? Entendendo então um conflito é simplesmente uma diferença de ideia, uma diferença de interesse, de valores éticos e morais e assim por diante. Isso é que é um conflito. Né? Só que ele deve ser encarado de uma forma natural e não belicosa, não se está em guerra com o outro. É apenas uma maneira diferente de ver as coisas. Volto a enfatizar que, com respeito às ideias, o conflito poderá existir para sempre, desde que cada um aceite que existe uma forma diferente de pensar e de se comportar em relação a um determinado fato ou valor. E é aí que se estabelece a diferença entre conflito e impasse. Porque o conflito é apenas a diferença de ideia, apenas a diferença de valores, etc. Quando a gente não sabe administrar um conflito, ou seja, a diferença, surge o que se chama de um impasse. O impasse é o momento em que o conflito se encerra sem um acordo entre as partes de boa convivência harmoniosa. E aí se dá ou a separação ou a luta. Né? Então é isso que nós devemos fazer em relação aos conflitos. Evitar que eles um dia se transformem num impasse. Vamos continuar brincando de falso ou verdadeiro? Pois muito bem. Primeira questão é: evitar um conflito fará com que ele desapareça. Falso ou verdadeiro? Quem respondeu falso acertou. Gente, quem já viu aquela comparação que diz: não adianta jogar a poeira para debaixo do tapete? Pois é exatamente a mesma coisa que acontece com um conflito. Evitar dialogar, se aproximar da pessoa, debater de forma honesta e transparente, mas com tranquilidade e com respeito,
é o que faz com que o conflito seja bem administrado. Agora, se você jogar esse conflito para debaixo do tapete e deixar ele correr sem nenhum tratamento, é possível que esse conflito se agigante com a soma de outros conflitos e ele talvez um dia se torne administrável, ou seja, ele vire um impasse. Portanto, se você percebe que há um conflito, não o ignore. Trate-o. Chame-o para o centro da mesa, coloque as partes envolvidas e dialogue, debata. A segunda questão para vocês: conflitos sempre podem ser resolvidos. Falso ou verdadeiro? Também é falso, gente. Nem sempre conflitos podem ser resolvidos. Quantas histórias nós vemos de conflitos que existem há séculos e séculos, os conflitos onde há a guerra, por exemplo, entre árabes e o povo judeu, em que ambos concorrem pelas mesmas terras e que até hoje, por questões religiosas, não se chega a nenhuma solução para o problema. Da mesma forma, pode ser que você, discutindo com a sua geração, ou a mais velha ou a mais nova, não consiga chegar a um senso comum para um determinado fator. E isso não significa que tenha que haver necessariamente uma quebra desta, vamos dizer assim, dessa convivência ou da harmonia. Só significa que este conflito não pôde ser resolvido. A terceira questão traz o seguinte tema: conflitos sempre têm um vencedor e um perdedor. Falso ou verdadeiro? Bom, a resposta para isso é da seguinte maneira: é falso se você entender o conflito da maneira como tem que ser entendida, né? Ou seja, quando você entra num conflito, não entre para vencer ou fazer com que a outra parte perca, porque este é exatamente o motivo pelo qual as pessoas acabam não chegando a um senso comum, a uma solução para o problema. Ninguém tem que vencer e ninguém tem que perder. Tem que ambos ganharem, né? Cada um saindo com uma parte satisfeita, né, de ter conquistado, né, um avanço para a harmonia daquela convivência. A ausência de conflitos significa harmonia. Falso ou verdadeiro? Também é falso, gente. É a mesma questão da poeira para debaixo do tapete, né? Nós não podemos achar ou nos iludir de que o fato de eu não ter um conflito, eu estou harmoniosamente convivendo com a outra pessoa. Não, a harmonia não é isso. A harmonia é quando você conhece e trabalha o conflito de maneira a identificar que ele existe, saber qual é a solução e saber como conviver com aquele conflito, né? Não é porque está todo mundo caladinho no seu canto que debaixo do tapete não haja uma poeira de um conflito que não foi simplesmente trazido à tona para ser discutido. Isso é um erro, isso é uma ilusão de achar que isso vai trazer a harmonia para dentro de um lar ou para dentro de um grupo social. Um conflito pode ajudar a fortalecer um relacionamento. É falso ou verdadeiro? Gente, isso é absolutamente verdadeiro. Por quê? Porque na medida em que você debate a sua diferença com a outra pessoa, você passa a entender o que é a outra pessoa, principalmente se você souber se colocar na posição da outra pessoa e entender quais são as suas motivações, quais são os seus valores, entender por que essa personalidade foi formada daquele jeito
e mesmo que vocês não consigam chegar a uma solução absolutamente comum para as partes, vocês começam a saber como agir um com o outro. Vocês vão perceber que eu não posso falar desta maneira com ela, com aquela pessoa, porque ela vai se irritar comigo e a gente vai brigar. Então, o conflito, ele na verdade traz à tona aquilo que tem que ser conhecido entre as partes. E isso fortalece o relacionamento. Um conflito pode motivar uma mudança e as mudanças são sempre positivas. Esta afirmação é bastante polêmica. O que vocês acham? É falso ou verdadeiro? Quem assinalou que é verdadeiro, acertou. E aqui é que está a polêmica. Bom, conflitos, claro, acabam trazendo alguma mudança, no mínimo sobre o conhecimento da outra pessoa, sobre como ela age. Eu vou saber como melhor trabalhar este relacionamento para poder conviver melhor com aquela outra pessoa. Isso por si já é uma mudança. Agora, mudanças são sempre positivas. A gente viu na tela anterior que nem sempre conflitos são saudáveis. Sim, dependendo da forma como a gente se comporta diante de um conflito, aquele conflito pode ou não ser saudável. O problema não está aí. O problema está no que acontece em função do conflito na nossa vida. O que isso se reflete em termos da nossa experiência de vida. E aí é que está o fator positivo, porque isso significa que ao enfrentar um conflito, apesar de você não ter saído deste conflito com tudo o que você gostaria de ter saído, você aprendeu mais uma coisa na sua vida. Você somou a sua experiência, somou aos seus valores, somou aos seus conhecimentos, competências que vão ajudar você a ser um indivíduo melhor. E não importa se você se sentiu mal, se você perdeu alguma coisa aparentemente, o fato é que você ganhou em experiência, ganhou em conhecimento, se tornou uma pessoa um pouco melhor do que era antes. E isso é a forma positiva de entender os conflitos. Então, a vida nos ensina que quando ficamos irritados com os nossos filhos por nos criticarem, é porque chegou o momento de entendermos que nossos pais estavam certos. Esta é uma grande sabedoria, né? Porque é fácil, né, na posição de jovem, você chegar para o seu pai e dizer: você é quadrado, você é radical, você não aceita as novas coisas, eu quero viver de uma maneira diferente e você contesta. Isso é muito fácil. Agora, se coloque no lugar dos seus pais, se coloque no lugar das pessoas que têm como missão educar um filho para que ele cresça, se desenvolva e viva uma vida melhor, feliz, né, etc. Né? E aí você vai ver a dificuldade que é ser um educador. Né? Lembre-se que um dia vocês também serão pais. E vocês sentirão na carne a dificuldade que é educar um filho. Portanto, na medida em que a gente começa a ser contestado pelos nossos filhos, é que nós começamos a perceber, lembrando da nossa juventude, como os nossos pais em muitos momentos estavam certos. Eles estavam errados em alguns também, não é verdade? Estavam, sim. Mas é nessa hora que a gente começa a perceber que aquilo que eles nos falavam, a gente está repetindo para os nossos filhos sem sentir. E isso é uma grande sabedoria da vida. Bom, o paradoxo das relações humanas, gente, nos traz a necessidade de dividir o problema que nós estamos discutindo do conflito das gerações em duas visões. A dos caras, os jovens, e a dos coroas, os mais velhos. E agora, então, nós vamos dividir esse problema em duas partes, ok? Vamos em frente?
Vamos falar então sobre o conflito sobre a ótica dos coroas, né? O que os coroas precisam entender sobre o problema de conflito de gerações. E na relação entre pais e filhos, né, vou perguntar o que você chama de respeito, porque uma das questões que mais trazem conflitos entre gerações é o tal, você não me respeita. Certo, ok. Em algumas circunstâncias, isto é verdade. E em outras circunstâncias, isto é falso. Vamos entender o que é respeito, né? Discordar, por exemplo, é falta de respeito? Infelizmente, existem pais que não aceitam que seus filhos discordem deles. No entanto, isso é apenas uma diferença de visão sobre a vida. Mais uma vez, é voltar ao começo da nossa conversa aqui. A discordância não é falta de respeito. O que é falta de respeito é a forma como nós discordamos. É o comportamento, é o trato na hora de discutir. É importante que entendamos que pensar de maneira diferente não é desrespeito. É apenas uma diferença. É apenas exatamente um conflito por termos vivido em momentos diferentes da evolução da vida da sociedade. Agora, o que acontece quando a gente pensa sobre esta questão de educação, na hora que eu tento, como pai ou como mãe, impor um limite às coisas que meus filhos estão fazendo, aquilo que eles estão querendo trilhar em suas vidas? Será que limites são importantes? Sim, limites são absolutamente importantes. É necessário a gente entender que, segundo a ótica psicanalista, o limite ele serve como até uma forma dos filhos entenderem que eles são amados, porque eles estão sendo orientados, abraçados, né? E a preocupação com eles, apesar daquela reação contra o limite, inconscientemente a criança ou adolescente entende aquele limite como uma aproximação dos pais, uma necessidade dos pais de estarem presentes e cuidarem de sua segurança, de sua integridade, do seu crescimento como pessoa. Então limites são realmente importantes. E há limites para os limites? Será? Claro, gente, é como nós estabelecermos a democracia, como nós estabelecermos a ditadura na vida política de um país, de um regime de um país, né? Todo limite precisa ter um limite. Um limite não pode ser uma imposição. A gente vai já discutir sobre essa questão de imposição ou de orientação, mas não é aconselhável que não haja limites para se impor limites, porque senão você cerceia totalmente a liberdade do seu filho de formar as suas próprias ideias, de formar seus próprios valores e de arriscar, de errar, porque a gente sabe que a grande maioria das vezes a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Então, é importante também ver o outro lado, de não ter um excesso de limites na educação dos nossos filhos. O conceito de moral ou de imoral, né? O que é moral ou imoral? Moral é um valor que está inserido dentro de um conceito, dentro de uma época, e que ele muda ao longo da história da sociedade. Até mesmo dentro do mesmo momento, dentro do mesmo tempo da sociedade, da humanidade, há valores morais aceitos em um determinado local, em uma determinada sociedade, em que outra sociedade ou em outro local, esse mesmo conceito não é aceito e é totalmente oposto, né? Então é preciso nós entendermos
o valor moral como aquilo que uma determinada sociedade constrói que serve para a harmonia e a boa convivência entre os seus integrantes. Da mesma maneira em que nós falamos de sociedade como uma coisa ampla, podemos entender sociedade como a sociedade familiar, onde também existem valores morais e éticos. E nesta mesma pequena sociedade chamada família, podem existir valores morais e éticos diferentes, bastando que haja diferentes gerações que vivem em contextos diferentes, que vivem inseridos em contextos diferentes. Então é preciso tratar este conceito de moral ou imoral de uma maneira isenta, de uma maneira tranquila, da maneira que você tenta mostrar os seus valores morais e éticos, mas aceitar que existam eventualmente diferenças nesta visão entre pais e filhos. Então, não há uma definição única para todas essas questões. Não existe, mais uma vez, o totalmente certo, o totalmente errado. Existem valores. Então, há como definir o certo e o errado? Não. O Voltaire, mais uma vez, falou que o ético é aquilo que serve para o senso comum. Ou seja, quando alguma coisa é definida e serve para toda aquela sociedade para a qual foi definido aquele valor, então isto é ético. Quando uma parte fica fora deste valor, então ela já se torna antiética para quem ficou do lado de fora. Então é importante a gente entender este conceito de o que é ético, do que é moral ou imoral ou antiético, né? Para a gente poder saber como aplicar com sabedoria todas essas questões. Então vamos falar sobre o primeiro grande dilema dos coroas, né? Que é a educação dos seus filhos. Gente, realmente é uma coisa assim bastante difícil, né? A educação, uma coisa altamente complexa. Educar é uma missão, uma das missões mais difíceis que existem para o ser humano, né? Justamente porque não existe o certo e o errado na educação. O que é educar? Educar é transmitir valores. Educar é transmitir aquilo, a forma de ver a vida, de ver o comportamento das pessoas, como nós devemos nos comportar socialmente, né? Como nós devemos conduzir a nossa vida, quais são os valores que servem e os que não servem para direcionar a nossa vida, né? A educação está diretamente ligada aos valores morais. Então, é importante que nós entendamos que o que é educação para uma família, muito provavelmente pode ser diferente para outra família. Muito provavelmente não, com certeza. Porque cada indivíduo tem os seus valores morais e cada um, então, forma aquilo que ele classifica como conceito de educação. Os estilos, portanto, de educação variam de família para família, de pais para pais. E é importante a gente entender, mais uma vez, que cada estilo tem as suas verdades e as suas inverdades, e que não há uma verdade absoluta para nenhuma delas. Vamos a questões bastante simples e práticas, né? O bater num filho. Será que o bater no filho é uma forma de educar e de limitar ou de corrigir comportamentos que nós achamos inadequados em nossos filhos? É muito possível que numa estatística vocês vejam que hoje em dia a grande maioria das pessoas não concorda que bater seja uma solução. Por quê?
porque hoje em dia isso é muito discutido no âmbito da psicologia, da psicanálise, e quais são as consequências que o ato de bater numa criança traz para o seu futuro. Eu, pessoalmente, nunca bati num filho, mas eu conheço muita gente que hoje em dia ainda defende que bater é necessário em determinadas circunstâncias e claro, dentro de um determinado limite, dar uma palmada no bumbum, na bunda, ou puxar uma orelha, e que aquilo possa trazer um limite um pouco mais forte para que a criança entenda que definitivamente não pode fazer aquilo. No entanto, é preciso a gente entender do ponto de vista emocional o que o ato de bater, que é uma violência física, traz como consequência a emoção desta criança ou desse adolescente para o seu futuro. Quais são as consequências? Pode ter a consequência de que ele aprende mais rapidamente a não fazer aquilo que é classificado como errado, mas o que isso vai fazer também? O que pode isso trazer de prejuízo para a emoção, a personalidade da criança e do jovem? É possível que ele ache que bater seja a solução para todos os conflitos que ele vai enfrentar na vida e que assim ele vai, por exemplo, bater num colega porque ele achou que aquilo lá era errado e ele teve que corrigir a atitude do colega batendo nele, né? Então é importante que nós façamos essa reflexão para sabermos o que é, do ponto de vista da consequência, a melhor atitude. Assim também como castigar. Castigar é adequado ou inadequado? A prisão de um ladrão, por exemplo, é um castigo. É adequado ou inadequado? E para uma criança? Colocar a criança de castigo, trancada num quarto, para ela entender que o que ela fez está errado, tirar o brinquedo dela porque ela estava brincando demais, esquecendo de estudar, ou tirar a mesada para que ele não possa consumir as coisas que ele gosta e assim estabelecer um castigo, um limite para uma atitude que o pai ou a mãe achou correta. Mais uma vez, vamos falar sobre as consequências emocionais que um castigo traz e qual é a eficácia dessa ação de castigar uma criança ou um adolescente, um jovem. Muitos são contrários ao castigo. Eu diria uma boa parte dos pais hoje em dia acha que o ideal é argumentar, trazer o filho ou a filha para um diálogo, mostrando os prós e contras daquela atitude, mostrar que as consequências daquela atitude são danosas sobre um determinado ponto de vista, né? E mostrar que aquilo que ele está fazendo, na verdade, vai se converter no mal para os outros e, em consequência, para ele também. Outros já entendem que castigar é uma forma de tirar alguma coisa de bom para forçar a criança, o jovem ou adolescente a raciocinar sobre aquele problema. Há certo e errado? Não há certo e errado, porque ambos trazem prós e contras, né? Eu diria que, pessoalmente, eles trazem muito mais contras do que prós. Eu sou, pessoalmente, totalmente contra o bater e ao castigar. Eu prefiro o diálogo, prefiro a conversa onde se fala e se ouve, se entende argumentos e procura-se chegar a um bom senso de maneira a se construir uma personalidade melhor, mais forte, mais íntegra, mais ética, sem necessariamente recorrer a esses subterfúgios. Mas o impor limites é importante, certo? O impor limites é como nós acabamos de fazer, né? Falar.
impor limites é necessário para a criança não crescer como uma pessoa egoísta, que acha que pode fazer qualquer coisa, que não haverá uma reação da parte de todo mundo que a cerca. E, além do mais, ela sente que, ao ter um limite, ela está sendo amada porque os pais estão ali do lado dela para cuidar do seu crescimento, para cuidar da formação do seu caráter e da sua personalidade. Por outro lado, gente, a educação é uma via de duas mãos, ou se não é, precisa ser. Vamos pensar um pouco sobre o que é uma educação com a via de duas mãos. Significa dizer que não só os pais educam os filhos, como também é preciso admitir que os filhos também educam os pais. Precisamos quebrar este paradigma de que um jovem, uma criança, com toda a sua sabedoria, não possa ensinar alguma coisa importante para os mais velhos. É importante que o adulto, ele se coloque numa posição mais flexível de aceitar que em muitos momentos ele aprendeu com o mais novo, que ele absorveu um novo conhecimento, uma nova visão de vida, e dizer: ok, filho, ok, minha filha, tudo bem, aprendi com você, que legal, bacana, obrigado. Isso é uma sabedoria muito grande que pais precisam adquirir para serem cada vez pais melhores. E há uma grande diferença entre estar presente na vida dos nossos filhos e de interferir na vida dos nossos filhos. Estar presente é simplesmente acompanhar, é conversar, é dialogar, é orientar. No entanto, interferir não é a orientação mais adequada.